orar então. Hoje é a segunda aula e vamos orar para que Deus venha, para que venha sair da minha boca a palavra dirigida pelo Espírito Santo de Deus, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eis que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. E a Tua palavra fala, Senhor Deus Todo-Poderoso, que onde dois ou mais estiver reunido em Teu nome, ali estará tu presente, Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, manifesta a Tua presença no meio de nós, Pai. Nos dá entendimento, Senhor, seguido do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que venha sair da minha boca, Senhor, palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, não antropocêntrica, mas cristocêntrica, Pai. Palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que encaminha o Teu povo à salvação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Bom, para quem está chegando hoje no estudo, né? A gente iniciamos um estudo bíblico falando sobre apresentar-se a Deus. Abra as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2, de versículo 15. 2 Timóteo 2,15. Este é chamado texto áureo. Todas as aulas iremos ler esse texto, na verdade, chama assim. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Bom, então eu vou ler e logo em seguida a igreja lê, amém? Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A igreja, 1, 2, 3, unindo coral, já! Procura se apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Então, a gente pegou esse primeiro início, o princípio aqui, procura apresentar-te a Deus. Certo? Então a gente está trabalhando em cima disso. E um dos princípios para se apresentar a Deus, primeiro tema foi obediência. Aí a gente deu a importância da obediência, a importância de obedecer. Obediência em tudo, liderança na igreja, obediência fora, no trabalho, sermos exemplos fora, dentro de nossas casas, com os nossos pais, com os nossos filhos. Depois a gente entramos no tema amor à igreja. Quem chegou aqui hoje? Quem está vindo pela primeira vez aí? Então, a gente pegou uns temas sobre amor à igreja, muito interessantes, que isso daí a gente repara bastante. Chiclete embaixo da cadeira, copos jogados no chão e na frente da igreja, pessoas no celular quando está tendo culto, quando está tendo palavra, pessoas conversando e dando risada quando alguém está pregando, vestes e muito desafeto. Isso não é amor à igreja. Se você ama a sua igreja, não acima de Deus, mas se você ama a sua igreja, o ministério que você congrega, você vai zelar por ele. Você vai zelar. E colar chiclete embaixo da cadeira não é zelo. Chupar chiclete na hora da palavra ou do culto, desde a hora que entrou, não é zelo pela igreja. Ah, mas eu tenho um hábito, corta. Nós não nascemos com hábitos. Então a gente pode cortar. Então, isso, a gente trabalhou em cima disso. E depois a gente estava falando sobre o amor. Amor ágape. O amor ágape. O que é o amor ágape? E a gente, um dos principais textos, bom, a gente parou ali em
1 Coríntios, no capítulo 13. Vamos continuar de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7. Agora vocês vão deixar a sua Bíblia aberta e vão pegar aquela folhinha que eu dei para vocês agora. Glória a Deus. Vamos gritar. Para quem não vem, 9h40, horário para beber a água. Certo? Eu não vou falar para esquecer a minha idade, porque eu não 9h50. Já esse foi o último tempo que a gente parou. Bom, agora eu quero que vocês prestem bem atenção. E se nós não decoramos, gente, eu quero que todos vocês olhem para trás. Olhem para trás? Pastor, cortaram até a carne da churrasqueira para mim ir embora, pastor. E o bolo escondeu. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Quem tem facilidade para decorar música? Então vocês vão aprender a decorar os livros da Bíblia. Glória a Deus. A Bíblia é um livro muito especial. Nela, Deus colocou uma coleção de livros que nos ensinam tudo o que precisamos saber sobre quem é e sobre a vida que Ele tem para nós. Por isso, é importante nós conhecermos todos os livros da Bíblia. E nessa hora, vamos pensar assim: quais são esses livros? Já deu para vocês uma noção dos livros que vocês vão abrir? Então, só tá? Então, vai dar trabalhar em cima desse livro. Alguém viu que está a caneta
nos evangelhos, 3 dos livros que eu mesmo citei aí, está escrito Gnóstico. Eu escrevi nessa outra que está escrito à mão, está escrito Gnóstico. Nessa outra que está escrito na computação, está escrito Gnóstico. Eu escrevi, eu comi o N. É sinótico. Ah, é que eu comi o N na hora que eu digitei. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? A importância do amor. A importância. Primeiro item da importância do amor. Ele é sofredor. Se você ama, você vai ter que sofrer. Seja um amor carnal ou seja um amor espiritual. Ó, gente, vamos tentando mais à frente aqui, ó. Tem mais lugar aqui para. Senão daqui a pouco vai estar sentando lá na calçada. Ué, senta aqui do lado do pastor, ó. Bom, vamos continuar, né? Então, quer dizer, que o amor, sendo ele carnal ou espiritual, seja ele material, seja ele no que for voltado, o amor, ele é sofredor, a palavra já fala. Ele não está explicando que amor que é aqui, mas o amor, ele é sofredor. Passando por isso, o amor não é invejoso. Ou seja, o amor, ele não quer aquilo que é do próximo. Ele não quer aquilo que pertence, tanto de dons, tanto de relacionamento, tanto de coisas materiais. O amor, ele não é invejoso, ele não vai querer o sapato do próximo. O amor não vai querer a saia do próximo, não vai querer a camisa do próximo. Não vai querer principalmente o dom, o talento. O amor não se trata com leviandade, com malícia. Ah, eu vou te ajudar porque eu sei que aquele lá pode me ajudar. Ah, eu vou amar aquele ali porque eu sei que amanhã ou depois, na hora que eu precisar, interesse próprio, interesse carnal. Não se ensoberbece. Olha que interessante. Eu vejo bastante, não só depois dessa unção, mas também da outra unção que teve, eu vejo bastante pessoas que ela é ungida, ela ganha um cargo ministerial, a soberba entra. Quebrou a humildade, entrou o orgulho. Na hora que entrou o orgulho ali, o amor já ensoberbeceu. Então na hora que entrou a soberba já não é mais amor, já é o eu. Isso daí não pode ter na igreja de maneira nenhuma. Para você se apresentar a Deus, depois, mais para frente, a gente vai ler lá em 1 João, que Deus resiste à soberba. Deus não trabalha em pessoas que têm soberba. Deus não muda a história de pessoas soberbas. Deus insiste. Se é uma coisa que Deus não chega perto, é de homem soberbo, homem orgulhoso. Eu posso, eu faço. Porque você tem um talento, você sobe aqui em cima. Deus não precisa do seu talento. Deus precisa de que quando você abre a boca, o Espírito Santo de Deus fale por você. Como a nossa missionária Ellen, que está sentada lá na sarjeta, na calçada lá. Está passando mal? Pega um copo d'água para ela, Marcela. Fazendo um favor.
Então, o que acontece? Como ela falou, não quer? Como ela falou, às vezes vem pessoas e falam, mas aquele lá não tem o dom de louvar, aquele lá não tem o dom de pregar, aquele lá não tem o dom de trazer uma mensagem, aquele lá não tem Pentecostes. Às vezes Deus não quer o Pentecostes. Por uma simples palavra que sai da boca, usada pelo Espírito Santo de Deus, se não falou com você, deve ter falado com alguém. Às vezes Deus está querendo falar com uma pessoa dentro da igreja. Pode ter milhares de pessoas dentro da igreja, mas se atingir aquela uma, afeta no reino de Deus. Então, continuando. Não se porta com indecência. Indecência, imoralidade, indecência, vestes, indecências, palavras, indecências, olho, indecências, cobiça, indecência, e entra várias coisas na palavra indecências. No seu próprio lar, nas suas vestes no seu próprio lar, no seu comportamento com os seus pais, com os seus filhos, no seu próprio lar. Às vezes a gente vê dentro da igreja as pessoas brincando com o filho do próximo, falar, que coisa mais linda, nossa, que filho bendito, filho maravilhoso, e chega na própria casa e não tem amor pelo próprio filho, mas o dos outros é bonito. Às vezes também a gente vê pessoas tratando uma outra senhora bem, mas chega na própria casa e não trata os pais bem, indecência. Vestes, a gente vem na igreja com umas vestes, depois sai da igreja umas vestes só pela misericórdia. Não estou falando só de mulher, estou falando de homem. Se a gente lê lá é que a gente não está tratando desse assunto, mas em 1 Coríntios capítulo 5 fala muito bem sobre isso, que nos cobrimos, não porque queremos, mas gememos para cobrir o nosso corpo, sufocamos. Vai falar lá. Então a gente se veste, eu uso calça e camisa normal o dia inteiro, não é porque eu quero, porque eu fui criado assim, mas eu mudei isso por conhecimento da palavra. Não porque eu quero, mas porque isso é agradável a Deus. Então, tudo isso entra na indecência, imoralidade. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, olha só, e esse é muito interessante, não se irrita, é algo que a gente tem que trabalhar dentro da gente, que é muito difícil, o nosso temperamento, não só diante dos irmãos, mas diante de toda a população, diante dos seus patrões, diante dos seus professores, diante dos alunos que estão ao nosso redor. Nós conseguimos encaixar nossa vida nesse exemplo de amor, a gente pode sempre atrair a atenção daqueles que estão só criticando e falando mal da gente. Mas a atenção deles vai ser voltada a nós. Então a gente vê mais para frente aqui. Não suspeita o mal. Olha só. Não suspeita o mal. Então o que é isso? Quando o mal vem, você não está preparado para o mal na sua vida. Às vezes você dorme tudo bem, acorda de manhã e já recebe uma notícia tremenda. O mal bateu na sua porta. O amor não estava suspeitando isso. Mas quando chega o mal, o amor ele dá discernimento para você tratar com isso. Não sei em que área a maioria dos irmãos trabalha, não sei em que área a maioria dos irmãos vivem, estuda, com quem estuda ou não, mas eu sei disso daí porque o meu trabalho ele é uma prova. Apesar de eu trabalhar sozinho, 1 minuto com o meu patrão aí é uma eternidade talvez com os seus colegas que te afronta todos os dias. 1 minuto com o meu patrão, pastor. Mas eu sei que Deus está no negócio, talvez Deus está trabalhando em mim, não nele. Talvez eu seja um ponto
de querer controlar tem que controlar o meu próprio eu, para talvez ser exemplo até para ele mesmo. Então, o amor, ele não suspeita o mal, não folga com a injustiça. Olha, o amor, ele combate, ele não dá espaço para a injustiça. Às vezes a gente se acha tão justo dentro da igreja, o pastor não toma providência, eu vou sair do ministério. E onde está a sua justiça se você se acha na razão, se você se acha dentro da palavra de Deus, se você se acha justo dentro da palavra de Deus, aonde que está a sua razão? Deixando o ministério? Indo para outro? Lá sofre perseguição, o outro pastor faz a mesma coisa, você sai do outro, volta. O amor não folga com a injustiça, ou seja, o amor, ele combate a injustiça. Dentro da palavra do Senhor, ele combate. Ele está determinado a defender aquilo em que acredita, aquilo em que crê e aquilo que é justo aos olhos de Deus. Então, por amor, defendemos o ministério de Deus, o nosso ministério. Então, mas folga com a verdade. Olha que interessante. Ele não se levanta contra a verdade. Às vezes nós pedimos, falamos alguma coisa, uma liderança fala alguma coisa, eu não acho certo isso, isso e isso. Se a pessoa ama e sabe que está errada fazendo esse tipo de comportamento, ela vai folgar com a verdade, ela não vai responder, ela não vai se irritar, não vai se levantar contra a pessoa que lhe exortou. Então, isso é o exemplo do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um exemplo de amor maior. Abraão, quando Deus prometeu para ele, falando que ia dar uma descendência dos filhos, iria multiplicar a descendência dele, ele esperou. Mas quem não esperou foi a mulher dele. Por Abraão, ele esperava, sabe? Mas a mulher dele falou, não, toma minha serva e faça um filho nela. Mas não nasceu, ali não era o filho da promessa. Quando a gente se precipita, eu falei a palavra certa, mas quando a gente toma a frente de Deus, a gente quer algo rápido, Deus faz a transformação e a gente dá o passo, então Deus não está no negócio, a promessa não vai se cumprir. Você pode fazer e dar certo, mas aquele ali não vai ser o filho da promessa, não vai ser o ministério crescendo. Se você quer que o ministério cresça, espera em Deus, não faça como faz. Então, com a serva. Ali o erro de coabitar com a serva, na verdade, como aquele tempo era fora da lei, então eu acredito que o erro de coabitar com a serva não foi o erro dele, mas foi o erro da Sara. E ela falou, eu acho que Deus quer, o meu ventre já está selado, eu não posso ter filho mais da minha velhice. Toma ela e coabita com ela. Então, mas não foi o seu ministério, não foi o ministério que Deus prometeu para Abraão. O ministério que Deus prometeu para Abraão foi com a atual esposa dele, com a legítima esposa. Então, a gente tem que ficar ciente de uma coisa, se Deus prometeu alguma coisa, tudo sofremos, tudo esperamos, e em tudo cremos que vai se cumprir a promessa de Deus. Mas não desviamos, não damos os passos com as nossas próprias pernas. Amém? Então, só para recordar, a gente tinha terminado nesse texto de 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Vamos continuar comparando em João 13,
João 13. João 13 a partir de 34. João 13, 34. Diz assim a palavra do Senhor, João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ames. Nisso todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amais uns aos outros. Vocês não podem ser um obreiro na casa do Senhor, vocês não podem ser o espelho de um cristão, dizer que é cristão, dizer que segue a Jesus Cristo, se não transparecer isso, que amamos uns aos outros. Não amei. Se dentro da igreja nós amamos os irmãos aqui dentro, e lá na escola nós temos intrigas. No nosso trabalho temos dissensões. Não suporto trabalhar com aquele rapaz. Não suporto estudar com aquela pessoa. Não suporto o meu patrão. Tem pessoa que eu olho dentro da igreja, olha, pelo amor de Deus. Já na hora que eu olho ela, já meu pensamento vem, manda fogo, Jeová. Então, isso não é amor. Você não pode falar, eu sou um cristão, se você tem isso no seu coração. Você não pode falar que você é um cristão, se você começa a analisar os erros, vestes, as outras coisas de outras pessoas, e não amá-las. Se você está achando a veste de alguém feia, faz um favor, leva ela na loja, compra algo para ela. É mais ou menos por aí. A Bíblia diz que aquele que pedir a capa dele também a túnica, às vezes só pelo jeito de estar vestido erroneamente, com os vestes indecentes ou alguma coisa, que nós ficamos reparando, às vezes está pedindo, por favor, dá uma veste para mim. E nós não estamos entendendo o recado. Então vamos lá. Então isso é um amor ágape. Isso é um amor imedível. Isso é um amor incomparável. É um amor de um cristão. Né? Então, se eu não me engano, é João 4,16. Deixa eu ver se me falha a memória. 3,16. João 3,16. Olha o maior exemplo de um amor ágape. Este é um amor. O que quer dizer ágape? Alguém sabe? Amor maior, amor divino, amor dado pelo Espírito Santo de Deus, amor que não vem de nós mesmos, mas que vem de Deus. E se nós seguimos a Deus, nós temos que ter o caráter de Cristo, temos que ser o cheiro de Cristo. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aí. Mas o que toca aqui para falar que Deus teve um amor ágape, é que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem uma explicação. Teologia não consegue explicar que maneira que foi essa. Pode ser a pessoa subir no monte 390 dias por ano. Subir no monte. 8
isso 9 dias por semana. 30 horas no monte por dia. A pessoa não consegue explicar isso. 30 horas. A pessoa não consegue explicar essa tal maneira. Nós temos que amar de tal maneira, nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que amar os nossos pais, seja eles convertidos ou não. Nós temos que amar os nossos filhos, seja ele convertido ou não. Amar não é falar aquilo que o outro quer ouvir, mas amar é falar aquilo que edifica, que salva a alma, que eleva a Deus. Nós estamos acostumados a achar que amor é passar a mão na cabeça, amor é permitir certas atitudes. Um dia o pastor me falou assim: você ama bastante seu filho? Eu amo. E se ele for homossexual? Eu falei assim: continuarei amando, mas discordando com a atitude dele. Não concordarei com a atitude dele. E se ele for um traficante, você vai pôr ele para fora da sua casa? Posso não pôr fora da minha casa, mas eu mesmo, como pai, amando, sou capaz de levá-lo à delegacia e falar: meu filho trafica. Por quê, gente? É amor. Não é correto. Fala. Vamos entrar numa tese assim, por amor a você, eu vou falar de amor de pai para filho. Se você for de menor e não tiver direito sobre as suas atitudes, você está embaixo da guarda do seu pai. Ele tem direito sim de obrigar a vir. Enquanto você não estiver sustentando a sua própria casa, enquanto você não estiver comendo seus próprios alimentos, enquanto você não estiver unida com outra pessoa, tem direito de te obrigar sim. Porque quem te sustenta é ele. Se come é porque ele põe comida lá dentro. Se bebe, se dorme é porque ele põe comida lá dentro. Então, lá no livro de Provérbios fala: ensina os teus filhos o caminho que se deve andar. Corrige. Tem que levar arrastado pelos cabelos, traga. Entendeu? Aí depois que tiver embaixo de outro sustento, aí decide. Mas todas as vezes que ele estiver fazendo algo errado, vai vir: puxa vida, olha, meu pai não permitia que eu fazia isso. Na hora que tiver caindo à tona, eu garanto para vocês que a maioria volta e volta arrependido. E a primeira coisa quando uma pessoa volta é catar o microfone e falar: olha, eu desobedeci o meu pai, mas hoje eu agradeço a correção que ele me dava. Porque quando eu tive livre dele, eu pequei contra Deus e contra o meu próprio corpo. Então tem a obrigação sim. Ela diz lá em Efésios: não incitei a ira dos seus filhos. Mas não incitar a ira dos seus filhos não quer dizer a parte de obrigação de pai ou mãe, entendeu? Isso, incitar a ira dos seus filhos, quer dizer no quê? Às vezes, no próprio diálogo de pai com filho. Nosso tratamento de pai com filho está sendo como um pai para filho? Está tendo tempo com o seu filho? Ou só xinga, tudo que o filho faz é errado? Será que estamos amando nossos filhos? Então isso é que está indo dos nossos filhos. A Bíblia diz: os sábios, o pai sábio, bate no seu filho, exorta o seu filho com vara a tempo. Porque depois que estiver fora de tempo, as varas não adiantarão mais. Bom, 9h41 naquele relógio lá. Alguém quer beber uma água? Pode beber uma água. Se alguém tiver alguma pergunta, faça. E aí a gente já volta.
Agora a gente vai entrar nos exemplos de amor. Para quem faltou os outros estudos e que estiver interessado, entendeu? Eu vou estar postando na página da Igreja Cristã Vida Plena os versículos usados no termo de amor. Amém? E a primeira aula já está lá na página também. Então, a gente vai usar os exemplos. Vamos pegar os exemplos de amor. Abre as vossas Bíblias em Lucas. Lucas, capítulo 23. Evangelho de São Lucas. Vinte e três, 34. Olha no 32, a maioria das Bíblias tem um tema. Em cima do versículo 32 está escrito o tema. Então, Lucas, capítulo de número 23, de versículo de número 34. E dizia Jesus: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. 10. Cristo estava sendo crucificado neste momento. As pessoas que acusaram eram os próprios judeus, romanos, pessoas que ele esteve perto, pessoas que ele amava. Talvez o nosso ministério seja assim. Quem vai levantar a acusação, quem vai nos crucificar, vai ser pessoas que estão ao nosso lado, que estão comendo conosco a nossas mesas, que estão participando do mesmo pão. Então, Cristo disse: perdoa, porque não sabem o que fazem. O amor ágape de Cristo, o amor incondicional, perdoando aquele que transpassou a lança dele, aquele que cuspiu e esbofeteava, ainda tamparam os olhos dele para que ele não visse quem esbofeteava. Mas ele falou assim: vocês só têm poder sobre mim porque o meu Pai assim quer. Porque se eu clamar o meu Pai, ele manda 12 legiões de anjos. Alguém sabe quanto que é uma legião? De funcionários. Uma legião, 6.000. Então, 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, para acabar com o ser humano, sendo que um anjo só com uma espada de fogo matou 62 mil. Então, olha o amor de Cristo onde está aí. Se a gente pegar também, não está aqui, mas em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, provavelmente capítulo 7, não me falha a memória. Capítulo 7. Versículo 59. Olha um exemplo de amor. E apedrejando a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amor divino, amor a Deus, amor que levou a vida de Estevão ao reino prometido, ao paraíso, porque ele suportou, ele não se irou sendo apedrejado. Então, às vezes, a gente tem que amar
e interceder até diante da nossa morte por aqueles que nos apedrejam. Um exemplo de amor a Deus tremendo. Qual de nós que, se nós sairmos da rua, chegar qualquer e tacar uma pedrada de nós, atingir a nossa costa, qual de nós que não vai falar um palavrão? Qual de nós será que não vai olhar para trás? Não vai dar aquela... Isso é aquele que não conseguir pegar a peça e tacar de volta, né? Então é melhor levar uma pedrada e desmaiar. Não teca. Entendeu? Então, esses dois exemplos é de um amor ágape, amor divino, amor que não vem do homem natural, amor que é dom de Deus. Continuando. Vamos lá, pegar outro exemplo. Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 2. Na minha Bíblia aqui passaram a mão no Gálatas. Seu gato tem casa? Ah, Gálatas. Gálatas 2 o quê? Gálatas, capítulo 2, de número 20. Ah, vai ter que sentar na musiquinha. Depois de Coríntios 2:20. Antes de Efésios. Eu ia falar depois de Josué, mas nossa, eu ia fazer isso lá no 2:20. Diz assim a palavra do Senhor: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só, interessante. Isso daqui, ó, é algo que talvez muitos dos que dizem ser cristãos não pode falar, não pode pronunciar essa palavra. Por quê? Quem vai poder pronunciar essa palavra? Aqueles que têm um amor comparado com o de Cristo. Será que Paulo tinha um amor comparado com o de Cristo? Será que Estevão tinha? Então, para que nós possamos dizer que não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós, temos que amar. Temos que amar a nossa igreja, temos que amar os nossos líderes, nossos pastores, nossa convivência ao redor, nossos membros da igreja. Se não tiver obediência, amor à igreja e o amor ágape, nós não podemos ser obreiros, nós não podemos nem dizer que somos cristãos. E então, olhando por aí, quando que nós vamos poder dizer não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim? Não é quando as coisas vão bem, mas é quando as coisas estão mal, quando as coisas começam a virar de ponta cabeça, quando na roda gigante você começa a ficar por baixo. Aí eu quero ver quando as coisas estão difíceis, quando a nossa casa se levanta contra nós, quando o nosso ministério não flui, começa a dar tudo errado, quando não começa a fluir, quando não começa as coisas parecem que girar para trás, ao contrário.
Parece que estamos navegando contra a maré. Então aí a gente vai ver se possamos dizer mesmo: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. 1 João diz: maior é o Espírito que está em mim do que o que está no mundo. Então, se esse Espírito que habita em nós for o Espírito Santo de Deus, iremos amar desta maneira, e diante das provas, não iremos nos perturbar, mas sim confiar em Deus e esperar que Ele dê a provisão da nossa vitória. Lá em Hebreus, se os irmãos quiserem ler em sua casa, lê a história, eu acho que, se eu não me engano, é Hebreus 10 ou 11, conta a história dos heróis do Antigo Testamento. Existem alguns que não herdaram a promessa de Deus aqui nessa terra. Um deles foi Moisés. Moisés foi tirar o povo, mas ele não pisou na terra prometida. Mas ele herdou o reino de Deus. A maior promessa de Deus é que nós tenhamos a vida eterna. Então a maior promessa de Deus não está nessa terra, não está na vitória nessa terra, não está em ter bem, ser instituído bem financeiramente, não está em ter saúde em tudo, não está em ter convivência de bem-estar com todas as pessoas. A maior promessa de Deus está em herdar a vida eterna. Mas sem o amor ágape, dificilmente herdaremos a vida eterna. Moisés, ele é uma pessoa que tinha intimidade com Deus, e ele se opunha contra as decisões de Deus. Mas Moisés é o maior exemplo de amor que tem. Deus, quando falou, olha só como Moisés é um exemplo de um obreiro, olha para você ver. Moisés falou assim: Moisés, sobe um monte que eu quero falar contigo face a face. Moisés subiu e falou assim: Moisés, está aí aquele povo lá embaixo, povo rebelde, povo idólatra, povo falso, avarento, povo que não aguenta passar uma sede, povo que quer carne cair no manancial, cair no céu. Eu vou matar esse povo aí, Moisés. Essa tradução é minha. Eu vou matar esse povo aí, Moisés. Eu não vou querer mais esse povo, não. Mas fica tranquilo, Moisés. Eu vou deixar lá a sua esposa e farei de você um novo povo. Vou matar a descendência de Abraão aí. Vamos fazer de você um novo povo, Moisés. Aí se chamarão povo de Moisés e nunca mais se esquecerão de ti. Ali, se é um obreiro, na nossa época, nos nossos dias de hoje, no nosso século, fala: Deus, manda fogo em tudo que eu quero ficar vendo. Eu quero meu nome escrito no coração de cada um lá, Deus. Sabe que Moisés fez? Falou: Deus, tem misericórdia, Deus. Essa é a promessa que o Senhor fizesse lá a Abraão. Esse povo é de Abraão, Deus. Não, já sabia. Quando chegou nesse ponto, já sabia, porque o povo tinha pecado, se levantado contra Moisés, e a terra já tinha engolido, se eu não me engano, 5.000 homens. Deus abriu a terra e engoliu 5.000. Sem contar que, se eu não me engano, foi depois que ele matou os idólatras à espada. Entendeu? Então, o que acontece ali? Eu não me recordo bem, mas eu acredito que foi depois disso. Mas o que acontece ali? Moisés intercedeu pelo povo, o maior exemplo do obreiro, interceder pelos pecadores. Interceder. E aí Moisés ainda falou algo para Deus, falou assim, ó, olha só como Moisés é sábio. Tem um conhecimento de Deus, o princípio. Gênesis capítulo 1. Júlia, é assunto da... Olha que interessante, Moisés, ele tinha um conhecimento de Deus tão grande que ele analisava o que Deus falava, ele conhecia Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, e ele falou: Deus, como pode o Senhor se opor contra a sua própria palavra? Mas por que, Moisés, não me impor contra a minha própria palavra? Eu sou, eu posso, eu faço, sou Jeová. Aí ele falou assim: porque o Senhor disse a Abraão que a descendência seria dele.
E se o Senhor destruir a descendência dele no pé desse monte, que Deus que cumpre a palavra que é esse? E aí diz a palavra de Deus, e Deus se arrependeu do que tinha dito. Ter o conhecimento de Deus, você conhecendo a ação de Deus, as atitudes de Deus, Deus pode mudar tudo, mas Deus não pode mudar as palavras dele. Deus muda as atitudes, Deus muda a história, mas a palavra de Deus tem que se cumprir. Se a descendência era de Abraão, mas eu garanto para você que se Moisés falasse assim, Deus é um homem sábio, Deus prova os nossos corações. Moisés falava assim, pai Deus, manda fogo e tudo aí, deixa só minha família lá, que nós vamos fazer uma nova descendência. Deus fulminava Moisés na hora. Deus falava, eu resisto aos soberbos. Quando ele toca na rocha, a ira dele não é na verdade com Deus, a ira dele é com o povo que são de pequena terra. Na verdade ali é a própria ira de Deus. Ali na hora que ele toca na rocha, Deus já estava falando, povo rebelde, girarão 40 anos. A partir dali que ele toca na rocha, o povo começou a andar em roda. 40 anos. Se eu não me engano, só o que entrou foi Caleb, se eu não me engano, Josué na terra prometida. O povo todo. E aí morreu que saiu do Egito. E aí quem entrou? Os descendentes, as crianças, os pequeninos, aonde Deus pega ali embaixo e molda todos para sempre. Então esse é o exemplo maior de um obreiro, o exemplo maior, e eu acho que de um ministério que tem interceder pela vida dos pecadores, orar, amar, chorar, derramar lágrimas, sentir dores de parto pela vida do próximo. E isso Paulo está falando aqui em Gálatas 2:20. E Moisés, será que ele tinha o caráter de falar, não, mas eu vivo, mas o Espírito do Senhor vive em mim? Que naquele tempo ele nem conhecia Jesus Cristo, só havia profecias, mas não havia nome, mas o Espírito do Senhor estava em ativa. Será que Moisés tinha esse caráter para dizer? Tinha. Imagina vocês, Deus falar assim para vocês, olha, sobe no monte que você não vai herdar mais suas promessas e hoje eu vou tirar a sua vida. Você não quer nem saber de monte mais. Se alguém chamar para ir no monte é arrumar briga. Por quê? Porque falta amor ágape, falta a gente abrir os nossos ouvidos para Deus, arrancar os comichões dos ouvidos. Então, é necessário que passemos por isso. Nós temos que estar preparados a todo tempo e fora de tempo, dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Pegando outro exemplo, 2 Coríntios, de capítulo de número 12. Segunda Coríntios, de capítulo de número 12, antes de Gênesis. Capítulo de número 12. Versículo 15. 12:15. Glória a Deus. Achou aí, pastor, antes de Gênesis? Antes de Gênesis só tinha água, pastor, né? Ó. Eu, de muita boa vontade, gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo escreve essa carta, a segunda carta dele, para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja problemática.
problemática. Tinha todos os tipos de problema dentro da igreja. Tinha adultério, tinha fornicação, tinha idolatria, tinha adoração ao próprio homem, tinha facção, tinha todo tipo. Tinha pessoas roubando a Deus. Tinha todo tipo de problema a igreja de Corinto tinha. Então, Paulo escreveu essa carta exortando eles, falando: ainda que eu seja menos amado por vocês, eu vos amo cada vez mais e sacrifico a minha vida por amor às almas. Paulo, ele dá um exemplo de um amor ágape tremendo. Então nós temos que ter amor às almas. Jesus Cristo não morreu só para nós que estamos aqui dentro, só para nós que somos obreiros, diáconos, seja qualquer função ministerial. Não só para nós que somos membros, não só para nós que limpamos a igreja, não só para nós que estamos, às vezes, entregando envelope. Jesus Cristo morreu por aqueles que estão aqui dentro, falando mal, dando escândalo na igreja do Senhor, levantando contra o próximo, levantando contra o ministério, levantando contra tudo aquilo que se chama Deus. Cristo morreu por eles. Cristo morreu pelo estrupador dos nossos filhos. Cristo morreu pelo assassino dos seus pais. Cristo morreu por eles. Então nós devemos interceder pelas almas. Então nós temos que amar incondicional, de tal maneira. Nós temos que amar como o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então é isso que temos que fazer. Paulo nos dá uma lição de que ele se gasta. Ele fala assim, eu muito de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Você sabe o que é isso? Sabe que ele quer usar o termo gastar? Quem sabe o termo? Hoje aqui, nós estamos reunidos aqui. Cada um de nós poderíamos estar na nossa casa. Eu não vou gastar meu tempo ir lá no estudo. Eu não vou gastar meu tempo fazer isso. Talvez a pessoa fale assim, eu vou dar um exemplo de amor, eu vou usar eu como exemplo. Não vou usar outro nome como exemplo, senão vai ser muita... Então, existem outras pessoas dando aula aqui. Sou discordante em alguns termos com essa outra pessoa que estava dando aula aqui. Mas nem por isso faltei uma aula só sequer. Por quê? Por amor às almas. Que às vezes aquilo que fala, se nós dizemos ser justos diante de Deus, se a gente não pegar as coisas erradas que fala e não trazer aquilo à tona, porque o amor, ele deixa se levar pela verdade, pela justiça, mas ele combate a injustiça. Então, por amor às almas, eu vim aqui para combater as injustiças. Então quer dizer o quê? Que se nós não estivermos atentos no nosso ministério por aquilo que é justo diante de Deus, nosso ministério afunda, a igreja afunda. E aí? Por quê? Por falta de conhecimento, falta de amor. Oséias, se eu não me engano, 4:3, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quem tem o dom de louvor aqui? Ana, Amy. Vamos lá. Agora eu vou falar algo para vocês. Gênesis capítulo 1. Gênesis é no novo, né? Isso, Gênesis está depois de Coríntios. Eu falei que Coríntios estava antes de Gênesis. No princípio criou Deus. Não,
Vamos lá. Capítulo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeira coisa que a gente combate, as heresias. Dizem, tem pregações aí que eu já ouvi que Deus não criou a terra já era criada. Depois Deus veio criando as coisas. Eu acho que ele não leu Gênesis capítulo 1. Tem gente que fala, pregação que eu já ouvi, que a terra já era criada. Deus não criou a terra. Então, mas existem religiões, isso é heresia. A Bíblia deita, olha lá, entendeu? Por isso que eu... Está vendo? Então por isso que temos que ter o conhecimento da palavra. Eu tenho acho que 5 tipos de Bíblia. E eu dou uma olhada em todas. E se algum testemunho de Jeová passar na porta de suas casas, fala para eles que eles escrevem Espírito Santo de Deus com letra minúscula. Isso é... O pecado contra o Espírito é pecado de morte. Então vamos lá. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra do abismo. E o Espírito de Deus, olha, com letra maiúscula, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando fala a palavra, e disse Deus, o que quer dizer isso? Como que Deus fez para haver luz? Ele falou. Então tudo se inicia pela palavra de Deus. Se o seu ministério é louvor, e você não sabe que a Bíblia existe de um louvor, o seu louvor não flui. O seu louvor vai começar, mas ele vai parar em algum lugar. Eu aprendi no estudo no Paulo Júnior isso. Se você varre a igreja e você não sabe do ministério que a palavra de Deus diz sobre deixar o templo em ordem limpo, o seu ministério vai parar em algum lugar. Se você é um obreiro, se você é um intercessor, e você não sabe que a Bíblia exige disso, você não pode ser um obreiro intercessor. Se você é um líder, e a Bíblia, você não sabe o que a Bíblia exige de um líder, você não pode ser um líder. Mas nós estamos todos aqui para aprender. Então, se você é um diácono, você é um líder, você tem uma função ministerial, você limpa a igreja, vocês estão aqui hoje, o princípio de tudo é obediência, amor ao ministério, à igreja, amor ao ministério próprio e o amor ágape. Esse é o princípio de tudo. Se você amar o próximo, seu louvor vai fluir. Se você amar o que te maldizem, seu louvor vai fluir. A sua limpeza da igreja vai fluir. Se você amar aquelas pessoas que colam chiclete debaixo da cadeira na hora de limpar, sua limpeza vai fluir. Deus, eu não sei quem colou esse chiclete, Senhor, mas eu estou tirando porque eu amo o teu ministério, a tua igreja, Pai. Eu amo o Senhor, Deus, mas Deus Todo-Poderoso, eu estou tirando esse chiclete, mas quem colou, Deus? Trabalha no coração dessa pessoa, Pai, para que ele não faça mais isso. Não, era escuridão, não havia luz. Deus disse, haja luz, acabou as trevas. Era escuro. Haja luz e acabou as trevas. Deus criou a terra provavelmente antes de Satanás ser lançado no reino de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Isaías que Satanás caiu sobre a terra. Nós vamos falar aqui, ó, que a outra que era no céu, que já a terra já estava não, Satanás foi lançado por terra depois que a terra foi construída. Porque em Isaías diz que Satanás caiu por terra. Então, quer dizer, ele caiu em algo construído já. Quem construiu foi Deus. Então, gente, para encerrar, a gente lê o que? Coríntios? 1
2 Coríntios 12, 15, antes de Gênesis, 2 Coríntios 12, 15. Para encerrar, Romanos, vamos encerrar a parte do amor, o amor ágape. Romanos 16. Romanos capítulo 16, carta de Paulo a Roma, capítulo 16, versículo 3 e 4. Paulo, fazendo a saudação final, disse: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, e o que não só eu lhes agradeço, mas também toda a igreja dos gentios. Vou pegar um termo aqui. Meus cooperadores. Ele não está falando aqui de diácono, ele não está falando aqui de presbítero, ele não está falando aqui de missionário, não está falando de evangelista, ele não está falando de pastores, de apóstolos, de seja qual o mais cargo ministerial que tiver. Ele está falando de cooperadores. Quem é os cooperadores de Deus? Aqueles que cooperam com a obra de Deus. Aquele que catou um copinho na frente da igreja e jogou no lixo, já cooperou. Ele está falando que um simples cooperador de Paulo, um simples cooperador que andava junto com ele, expuseram suas vidas por ele, pelo seu pastor. Quantos aqui têm capaz de dar a vida pelo pastor, defender o ministério do pastor, da liderança? Será que estamos aprovados nessa parte? Ou qualquer coisinha errada? Ah, pastor, mas não pode fazer isso. A ira vem. Então, a gente temos que estar preparado. Quem agradeceu no finalzinho? Olha só. Não somente... Cadê? Não só eu lhes agradeço, mas também toda a igreja dos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Gentios é todos aqueles que não estão nas províncias de Israel. Gentios é todos aqueles que não são judeus, todas as terras ao redor, chamados de gentios. E quem agradeceu? Toda a igreja dos gentios, toda a igreja, todas as pessoas que ouviam Paulo pregar, que sabiam que o ministério de Paulo era cristocêntrico. Então, toda a igreja, ela agradece. Isso daqui eu falo para vocês, que isso é um dom de amor. Um dom de amor ao pastorado de Paulo. Um dom de amor, falou assim, não, se matar ele, mata nós também. Paulo estava preso. Então, isso é amar. Amém? Então, para encerrar, nós temos que defender aquilo que está dentro da verdade, da palavra de Deus, com amor ágape, amor maior, amor fraternal, traduzida pela Bíblia de hoje ao português, é chamado de amor fraternal. Então, nas traduções judaicas, e algumas outras traduções, é usado amor ágape, não usa o termo fraternal. Então usa ágape, é o amor divino, amor de Deus, amor imedível. Então, por amor a Deus, estamos distintos a amar uns aos outros como Cristo nos amou. Então, na próxima aula, você pode colocar aí que nós entraremos sobre intercessão. Primeira base para um ministério, para se apresentar a Deus: obediência, amor à igreja, amor ágape, e depois entra intercessão. Vocês tendo esses três índices, obediência, amor à igreja e o amor ágape, aí você pode interceder pelo próximo.
E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre intercessão. Aí a gente já está se colocando na presença de Deus. Se alguém não tem esse dom do amor, busque. Esquece de profetizar, esquece de orar pelo próximo, esquece de fazer isso ou aquilo. Busque esse dom, fala para Deus, Deus, eu quero amar como o Senhor amou. Deus, eu quero amar, Senhor, como Jesus Cristo disse que temos que amar. Deus, eu não quero sentir raiva das pessoas que se levantam contra mim. Isso é algo natural, isso é algo do ser humano. Isso é algo que já nascemos. Davi disse, no ventre da minha mãe fui concebido em pecado. Então isso é algo que já vem. Desde o ventre dos nossos pais, já vem. Mas isso é algo que possamos mudar por amor a Cristo. Amém? Então, falta 3 minutos. Tem alguma pergunta? Amém? Aí a gente tem que trabalhar nisso também, porque às vezes a gente entende muitas oportunidades, que nem ela não tem o marido convertido. Muitas das outras pessoas também não têm o seu lar convertido, entendeu? Que nem eu vejo tem uma jovem também, a Grace, entendeu? Ela passa apertado com esse negócio de horário também. Então, quer dizer, a gente tem que isso aí entra em ordem de decência, né? Mas a gente tem que organizar, colocar no coração das pessoas que ela não tem que apresentar todos os domingos ou toda sexta-feira. Pode apresentar na quarta também. Abre oportunidade quarta, sexta e domingo. Aquele que se apresentou na quarta, muda para outra sexta, e aquele que apresentou na sexta, muda para domingo, e de domingo vem para quarta. Entendeu? Tem uma edição. Uma vez por mês é o domingo Maranata, né? É uma vez por mês. Aí sim, ele demora para você ter uma vez por mês. Então, isso daí entra em outras. Eu não vou entrar no regulamento da igreja, porque na verdade o próprio regulamento da igreja não está feito ainda, estão fazendo. Então eu não vou entrar nisso, até não ter isso em mãos. Então eu não posso falar sobre isso. Mas, porém,